Olá! Se você já pensou em perguntas como: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Será que consigo conhecer a verdade mesmo? Tudo é relativo? Ou existe alguma verdade universal para mim e para todos que seja atemporal? Qual o sentido da vida? Deus existe? Existe alguma religião verdadeira? Se você já passou por essas perguntas, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Ademilson. Eu sou médico, cardiologista, clínico geral, com especializações na área de psiquiatria e psicologia, e hoje quero abordar com vocês a minha história pessoal de conversão ao cristianismo católico e toda a minha trajetória. Já passei por como agnóstico, já frequentei igreja protestante, já conheci, estudei bastante algumas denominações, o espiritismo kardecista, o budismo, estudei as igrejas adventista, Assembleia de Deus, igrejas protestantes em geral, metodista, batista, inclusive frequentei durante a minha adolescência igrejas protestantes, sempre fui muito aberto a conhecer diferentes experiências religiosas, as Testemunhas de Jeová, os Mormons, ah, enfim, o hinduísmo, o budismo, já procurei aprender e ter experiências e estudar a história, a teologia de várias religiões, e posso dizer para vocês, obviamente, eu não conheço todas que existem no mundo, existem milhares de denominações religiosas, mas tive a experiência prática e conheci o embasamento de muitas das grandes religiões do da igreja muçulmana, o Islã, dos judeus, também, que são as três tradições teístas, monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim como as tradições orientais, taoísmo, a tradição do budismo, hinduísmo, enfim. Então, sempre tive muito interesse em procurar conhecer tudo que é humano, e com vocês eu quero conversar hoje sobre a minha experiência pessoal de conversão. Então, sejam bem-vindos a esse canal. Se esse vídeo fala com você, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e vamos lá. Então, inicialmente, quero passar por essa realidade. Então, primeiramente, minha história pessoal. Eu sou brasileiro, então todos nós estamos circunscritos numa realidade pessoal. Então, todos nós somos frutos também do nosso tempo, mas não somos totalmente determinados pelo nosso tempo. Então, existem várias maneiras de a gente pensar, mas é, é praticamente um consenso de que, em algum grau, o ser humano tem liberdade. Algumas pessoas não creem na liberdade humana, mas todos nós temos alguma liberdade de escolha entre A e B. Certamente uma liberdade total, absoluta, nós não temos. Por exemplo, eu não tenho asas para voar como águia, mas a humanidade já construiu aviões, a asa delta, outras formas de... Nós temos experiências de voarmos como águias, né? Então, o ser humano tem essa liberdade, que é relativa, não absoluta. Então, eu posso conhecer a verdade? Esse é o meu ponto de partida. Eu nasci aqui no Brasil, sou de uma realidade do século XX e passei também agora, início do século XXI, moro então num país chamado Brasil, que é classificado como país em desenvolvimento. Então, tive as minhas experiências. Eu nasci no município de Alto Amparo, que é no Paraná. Fui para Apucarana ainda quando era bebê, fui registrado no município de Apucarana, sou o
o quarto filho de uma família de 6 filhos. Ah, meus pais eram artesãos, assim, meu pai trabalhava como ferreiro, carpinteiro, e depois que foi para a cidade, trabalhava também como pedreiro. Minha mãe era uma senhora que trabalhava em casa. Ambos também trabalhavam durante boa parte da sua vida como agricultores e depois foram eh, ganhando a vida, né? Minha mãe, como também empregada doméstica durante um tempo, vendia produtos como esses produtos de beleza, assim, para complementar a renda. Então, essa é a minha realidade. É, e tenho um irmão especial, então um irmão que é cerca de 13 anos mais velho que eu. Hoje eu tenho 38 anos, então ele tem 51. E que sempre me fez ter essa visão de tolerância com o que é diferente. Então, como desde criança eu tive que conviver com ele, é uma pessoa que inicialmente, como ele tem uma deficiência intelectual moderada grave e também tinha momentos de irritação, eu lembro de conviver desde criança com situações em que nós precisávamos ter um controle emocional para saber lidar com aquilo, é, e isso me ajudou muito a ter essa visão de tolerância com pessoas com capacidades intelectuais diferentes, com dificuldades emocionais diferentes. Então, isso me ajudou bastante. Então, essa é a minha realidade. Ah, além disso, o que mais que eu posso dizer para vocês da minha biografia pessoal? Tive experiências desde criança com doenças. Um dos meus irmãos nasceu com problema de hidrocefalia e faleceu com 2 anos, quando eu tinha 4 anos. Então, a experiência da dor, da doença e da morte já experimentei desde a minha infância. Para quem conhece um pouco sobre religiões, sabe, por exemplo, da experiência que levou o Siddhartha Gautama, o Buda, a encontrar o seu caminho de iluminação. Então, dizem que ele era um príncipe que vivia numa redoma totalmente protegido para que não tivesse a experiência do sofrimento lá fora. Então, quando ele conseguiu sair do castelo e encontrar pessoas com dor, o velho, a experiência da velhice, pessoas com doença, a, e a experiência da morte, ele viu que a vida não era só prazer, que tinha sofrimento e que o desejo de muitas coisas poderia levar a mais sofrimento. Então, dali ele passa por seu caminho de iluminação, que durou muito tempo, até que ele encontra, através da meditação, através de uma introspecção, encontra o seu caminho de iluminação. Então, a experiência que os orientais aprenderam com essa história do Buda também diz respeito a uma realidade humana, que nós, humanos, quando somos expostos a realidades duras, muitas vezes do sofrimento mesmo, da dor, da morte, da doença, da limitação da vida, faz com que nós pensemos se a vida realmente é só matéria, seria só essa experiência, ou se existiria alguma coisa a mais. Se a vida tem sentido, se existe alguma justiça universal, ou se realmente ah, tudo que existe é só esse mundo e nós temos que nos conformar com a justiça humana. Então, existem várias questões que podem levar a pessoa a questionar sobre a espiritualidade. Então, a experiência do sofrimento, também a experiência cultural. Se nós nascemos em uma cultura que tem determinada religião, determinadas crenças, ou que tem outras formas de pensar, isso vai influenciar.
se nós temos uma capacidade de profundidade, nós sabemos que, de acordo com o temperamento de cada pessoa, conforme a personalidade, nós podemos ser mais introspectivos ou extrovertidos, né? Introvertido, extrovertido, dependendo do nível intelectual, da capacidade de conexão com as demais pessoas, nós podemos ter experiências diferentes. Então, essa foi a minha história, minha biografia. Desde criança, então, eu já pensava nesses temas. Então, quando era criança, eu nasci cristão católico, fui batizado num santuário de São José, quando eu era criança, que tenho muita alegria em dizer que é um dos maiores santuários do Brasil, dedicados a São José, lá em Apucarana. E durante os meus primeiros 13 anos, eu procurava ter essa vivência como cristão católico, na média, assim, não procurava ler a Sagrada Escritura, a Bíblia, procurar entender as diferentes religiões. Quando era criança também sempre fui muito aberto a conhecer as outras religiões. Meus pais permitiam que recebêssemos visita das Testemunhas de Jeová, dos Mormons, de protestantes de outras religiões, pessoas que vinham Hare Krishna, hinduísmo, o budismo. Eu lembro que a gente tinha um amigo que era Seishnoye. Então, desde criança eu fui exposta a diferentes culturas religiosas, o que me deixou bastante tolerante a diferentes religiões e também curioso em saber o que cada pessoa cria e, ao mesmo tempo, pensativo se existia uma verdade universal que valeria para todas as pessoas ou se tudo era relativo, se cada um tinha a sua verdade. Então, por isso que esse primeiro tema que eu digo aqui para vocês, consigo conhecer a verdade? Será que o que é verdade? Tudo é relativo? Existe uma verdade universal para mim, todos, atemporal ou não? Então, a minha experiência foi assim. Durante a adolescência, eu tive contato com um amigo, o nome dele é Lair. Se o Lair estiver vendo esse vídeo, um abração para você, meu amigo. O Lair era um rapaz muito especial, extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, e que já com seus 12, 13 anos, ele era evangélico, protestante, né, já era pregador na igreja dele. Era um menino muito inteligente mesmo, um ponto fora da curva. Já tinha lido a Bíblia várias vezes, ele dava... como ele era muito esperto, ele lia os livros antes mesmo das aulas, e eu lembro que até alguns professores tinham um receio assim de errar, porque na aula, como lá eu já sabia o conteúdo, eu estudava em escola pública, né, até a 8ª série, depois fui aluno bolsista num colégio particular, que é o Colégio São José. Um abraço para todos. Estudei na Escola Municipal Bento Fernandes Dias, se eu não me engano, é Bento Fernandes Dias, ou Bento Gonçalves Dias, lá em Apucarana. Depois fui para Escola Estadual Padre José de Anchieta, em Apucarana. Depois para o Colégio São José, que é um colégio cristão católico da congregação de São José Amarelo. Muito bom colégio, recomendo. Onde fui acolhido, tinha uma bolsa de uns 85%, mais ou menos. Então, minha mãe pagava uma mensalidade que era só 10 a 15%. E eu também fazia algumas atividades, corrigia os simulados dos alunos, participava de Olimpíadas, maratonas, para fazer valer também a minha bolsa, o que eu penso que seja algo muito bom, que o colégio já me ajudou a entender que não existe nada de graça nesse mundo. Então, ao mesmo tempo que eles davam uma oportunidade para uma pessoa que de origem mais simples, ah, com limitados recursos financeiros, ao mesmo tempo também exigia esse compromisso, e que eu penso que eu, na medida do possível, consegui corresponder a essa exigência que era me exigida, né? Então, consegui estudar ali os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do colegial, e passei em medicina logo
quando eu estava no terceiro ano. Passei medicina ali para a Universidade Estadual de Londrina. Na época, como a Apucarana é uma cidade de porte médio, de pequeno a médio, que é em torno de 100, 120 mil habitantes, mas na época era muito raro acontecer de a pessoa passar direto. Até então não tinha conhecimento que alguém tivesse passado, pelo menos os últimos 5 ou 10 anos, direto assim do terceirão para a medicina, ali em Apucarana. Geralmente o pessoal ia fazer cursinhos em Londrina, ou mesmo ali em Apucarana, ou em regiões de cidades maiores, para conseguir passar na universidade pública, porque realmente é muito concorrido. Ali eu tive a oportunidade, estudei muito assim durante o ensino médio. Realmente eu aproveitei para estudar e consegui, graças a Deus, com muito esforço, né? Passei ali no vestibular para medicina na UEL e ali fui estudar, né? Então essa é, digamos assim, em resumo, é a minha trajetória. Os meus pais ficaram muito contentes, ah, e eu fui ali estudar. Morei durante os 6 anos com uma família maravilhosa, os meus padrinhos, Paulinho Gutierrez e a Marister Gutierrez, que me acolheram como se fosse um filho ali. Eles são pessoas muito generosas, sempre tiveram esse hábito de acolher pessoas, estrangeiros, já moraram ali com ele, europeus, ah, ou parentes, ou mesmo amigos. Como eles são uma família muito generosa, que já tinham esse hábito de acolher estudantes, então quando eles viram ali a minha história, que saiu no jornal, então quando eu passei no vestibular de medicina, é, ficou muito famoso, porque como não era algo comum de passar assim já com ali direto do terceirão, na época eu tinha 17 anos, é, e por eles verem que era uma pessoa de origem pobre, então ficou um pouco mais raro. E aí, tudo isso foi uma espécie de jornada do herói, em que a mídia explorou bastante. Eles realmente é algo que chama atenção, principalmente porque o ser humano tem esse ímpeto de generosidade. Então ali, é, inicialmente saíram reportagens em jornais locais de Apucarana, em, também entrevistas em rádios de Apucarana, depois reportagens em toda a rede estadual ali, da Globo, é, do Paraná, em outros canais de TV. Depois, inclusive no ano de 2004, saiu uma reportagem até no Jornal Nacional. Se eu não me engano, foi no dia 31 de dezembro de 2004. Então, ali uma reportagem explicando essa minha conquista de passar no vestibular, e principalmente com enfoque de generosidade da parte do Paulinho Gutierrez, da Marister Clara Gutierrez, que me acolheram, e que realmente é algo que eu admiro, que eu procuro sempre fazer para as outras pessoas. Já tinha essa visão da importância do, da solidariedade, né? Dessa visão de fraternidade, de ajudarmos uns aos outros, né? E que eu percebi ali de uma família que é, é muito especial, e que me fez ainda entender mais a, essa solidariedade humana, independente de religião, porque o Paulinho Gutierrez, ele se declara ateu. Então olha só que interessante. Eu, apesar de ser um cristão católico, convivi durante 6 anos em uma família em que ali o Paulinho se considera ateu. Então, para você ver como, ah, apesar de ele ser ateu, ele vive de uma maneira muito generosa conceitos que são cristãos. Esse conceito da solidariedade, da, da compaixão, né, de fazer o bem ao próximo, né, a regra de ouro de Jesus Cristo, fazer para os outros que gostaria que fizesse para si mesmo, né? Fazer para os outros que os outros gostariam que fizessem para eles. E então vejam só como essa é a minha história,
e como que eu voltei para a Igreja Católica, né? Então, durante esse período, principalmente na faculdade, eu passei por uma fase agnóstica, em que realmente eu questionei toda a minha realidade. Então, durante 2 períodos da minha vida, eu passei por crise existencial bem importante, que foram com 13 anos, em que eu realmente questionei quem eu era, de onde vim, quem sou, de onde vim, para onde vou. Será que existe verdade? O que é o ser humano, né? E a minha cultura, se eu tivesse nascido lá no interior da África, se eu tivesse nascido em uma família que tivesse outras religiões, outros costumes, como eu seria? O que eu acredito, o que eu sou, que pode ser, digamos assim, considerado atemporal e que pode ser adotado por todas as pessoas, algo que realmente é humano e estável, que não é só cultural local. Então, eu ficava pensando nisso. Então, com 13 anos, eu tive a minha primeira crise existencial, que eu questionei, principalmente pela educação que a gente recebe durante a escola, nas aulas de história. Eu sempre, apesar de eu nunca ter gostado de me considerar ser um nerd, mas eu sempre fui estudioso, sempre procurei aprender, embora não seja do tipo estudioso, mas que gosto de tudo que as pessoas normais gostam, de esporte, gostava muito de videogame, ah, de sair com os amigos, de dançar. Eu lembro que participava de grupos de dança, inclusive. Na época eu dançava street dance, que até hoje eu aqui ó, danço o break. Então é dessa época dos 11, 12, 13 anos que eu aprendi a dançar o break dance. Tinha grupo de hip hop, então na verdade me considerava muito normal, assim, não tinha nada. Eu era um nerd, mas não um nerd que se isolava do mundo. Eu gostava mesmo de estar com as pessoas, de me misturar com todo mundo, né? Mas eu passei por essa crise existencial porque fui exposta a realidades diferentes, religiões diferentes. Então, realmente eu questionei. E convido vocês a questionar o que é verdade. Existe verdade? Existe um. Hoje em dia, nós estamos num momento da história da humanidade em que se pensa assim: o que é verdade? Muitas vezes as pessoas não sabem nem definir o que é verdade. Verdade, cada um tem a sua. Do, na filosofia clássica, verdade seria a correspondência do pensamento à coisa real. Então, o que é uma verdade? Por exemplo, quando eu olho para a realidade e estabeleço conceitos, estabeleço relações que tenham a conexão com a realidade. Então, isso seria a verdade, conexão do pensamento à coisa em si. Contudo, com a evolução da filosofia, do pensamento humano, com as revoluções, principalmente ali depois da Revolução Francesa, mas antes disso também, desde a Reforma Protestante, em que também há muitos questionamentos, né, sobre o que é verdade ou não. Guilherme de Ockham, Descartes, Kant, ali as divisões David Hume, ah, com o empirismo. Então, há muito questionamento se nós devemos confiar nos sentidos, na verdade que vem dos sentidos, se não deveríamos pensar como o Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. Então, se a verdade não estaria no nosso próprio pensamento. Então, o que seria verdadeiro o que nós pensamos, não é realidade. Então, você vê como que há muitos caminhos filosóficos para a gente pensar, e é interessante que a gente aprenda a pensar sem preconceito sobre o que os filósofos
refletiram, porque naquele contexto histórico ou numa realidade específica fazia muito sentido. Então, isso é algo muito interessante e que eu também procurei sempre fazer, de ao mesmo tempo que eu tenho as minhas crenças, eh, nesse primeiro período, quando eu tinha 13 anos, que eu passei pela minha primeira crise existencial, eu fiz isso, questionei tudo. Eu fiz essa desconstrução para depois tentar reconstruir com coisas que fossem sólidas. E nesse período realmente de desconstrução, eu questionei, principalmente por experiências que eu estava absorvendo das aulas de história, que a Igreja Católica era má, que as inquisições mataram milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Era me falado que a Igreja Católica tinha destruído a humanidade durante um tempo, que foram 1000 anos de trevas, a Idade Média. Então, como que eu iria ter um digamos assim, uma crença, como eu seria cristão católico, sabendo de tudo aquilo que teoricamente, como me foi passado, que a igreja tinha feito. Então, o que, que eu fiz? Primeiro eu rompi. Eu dizia, inicialmente eu falava assim, eu sou cristão, mas não católico. Sou cristão agora. Não posso dizer que eu seja católico, porque conforme tinha me sido passado, a igreja tinha sido perversa, estava cheia de imoralidades, e realmente muitas pessoas, homens e mulheres, fizeram perversidades, né? Por outro lado, eu não sabia da história dos santos, da história de grande parte da igreja que realmente seguiu o caminho de Jesus Cristo. Então, eu questionei isso daí. Depois, a segunda crise existencial ocorreu depois de em torno de com os meus 18 anos, quando eu passei no vestibular de medicina. Foi ali principalmente no primeiro e segundo ano de faculdade. Então, nesse período, apesar de eu estudar medicina, posso dizer para vocês que durante uns 3 ou 4 anos da faculdade, os primeiros anos, o que eu mais estudei na minha vida foi filosofia, história, psicologia, livros de antropologia, teologia como história das religiões. Não era uma teologia específica católica, mas é, lendo sobre diferentes religiões, e gastava bastante tempo convivendo e debatendo com pessoas diferentes. Eu ia para o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, ia para ao centro acadêmico da faculdade, conversava com pessoas de culturas diferentes, procurava sempre ser exposto ao contraditório, ao diferente, para eu tentar encontrar a essência, o que, que nos unia. E eu percebi que o que nos unia, essencialmente, em todas as religiões, era o conceito da regra de ouro, de fazer para o próximo o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo, mas obviamente às vezes a pessoa é um pouco diferente de mim, e se eu fizer exatamente o que eu gostaria que fizesse para mim, a pessoa não vai gostar, mas fazer para o próximo o que ela gostaria que se fizesse para ela, contanto que seja algo bom. E esse conceito da solidariedade, da compaixão, eu vi que é algo comum em todas as religiões, as grandes religiões, como seria uma espécie do que o cristianismo diz, o amor ao próximo. Então, nessa época, eu cheguei a essa conclusão, nessa época minha agnóstica, de que a religião tinha esse papel de trazer mais humanidade, teria esse papel de nos fazer ter essa conscientização moral sólida, de estar aberto para ser solidário, essencialmente isso. Então, nessa época agnóstica minha, eu tinha essa visão da religião como um meio do ser humano ser mais solidário. E só. Era uma visão bastante influenciada, obviamente, pela nossa formação, especialmente aqui no Brasil, que tem influência da nossa cultura, influência da teologia da libertação, da nossa concepção ideológica, uh, bastante influenciada por Gramsci e o marxismo cultural.
e que tem o seu fundamento, tem a sua validade. Então, como estamos falando, passei por esse período mais agnóstico, a minha segunda crise existencial, ali por volta dos 18 anos, em que esse era a minha busca. Eu estava conversando com pessoas de culturas diferentes, de ideologias diferentes, com o comunista, o libertário capitalista, com os Hare Krishna, o hinduísta, o budista, a Testemunha de Jeová, o Mormon, o espírita, a Assembleia de Deus, Deus é Amor, a Congregação Cristã do Brasil, com o católico, com a, o muçulmano, enfim, com o ateu, o agnóstico, com pessoas de crenças diferentes que eu estava procurando conhecer o ser humano, conhecer a pessoa e entender as diferentes formas de crenças humanas e entender o que era antropológico, que realmente fazia sentido em cada pessoa, mas também enquanto espécie humana, antropológico, fenômeno sociológico, psicológico e também, por que não dizer, teológico, o que realmente tinha de essência ali, se existia um correspondente real daquela necessidade humana de transcendência. Então, o que eu percebia, desde pequeno eu já percebia isso, que o ser humano tem uma necessidade de transcendência. E mesmo quando eu era agnóstico, eu percebia que, inclusive pessoas ateias, ateus, também são pessoas religiosas, mas em outro sentido. Por quê? Por mais que seja difícil admitir, o ser humano geralmente está inserido em sistemas de crenças. Então, por exemplo, mesmo agnóstico, eu percebia que o cientista, ele também acredita, ele tem fé na ciência. Porque o que é fé? A fé é a crença em um testemunho, em uma autoridade. Então, por exemplo, existe uma fé humana. Quando eu pego e embarco num avião, eu tenho fé, eu tenho uma crença de que a companhia aérea tomou todos os procedimentos necessários para garantir que o piloto realmente era um piloto habilitado para pilotar aquele avião, de que a equipe de aeromoças, os aeromoços são pessoas competentes, que estão preparados para qualquer necessidade, que o mecânico fez o trabalho dele, não, o avião não vai cair por falta de combustível ou algum reparo. Então, claro que isso é fé, é uma fé humana. Não tem como eu, pessoalmente, ir lá e fazer cada passo, conferir cada centímetro do avião para ver, ó, agora sim, agora eu tenho convicção, porque eu vi, tá tudo certinho. Ou eu tenho conhecimento completo ali dessa realidade, então aí eu estou operando totalmente por conhecimento. Então, quando a gente pega um avião, por exemplo, esse é um grande exemplo de fé humana. É chocante quando algumas pessoas param para pensar e até então eles acreditam que eles são movidos totalmente, inteiramente pela ciência e não percebem que a própria ciência exige fé humana. Então, por exemplo, quando eu, enquanto médico, vou ler um artigo científico no New England Journal of Medicine, ou sei lá, no Nature, qualquer revista científica importante, uma diretriz brasileira de cardiologia, um paper de psiquiatria, algo, um livro de psicologia, eu estou tendo fé humana de que, primeiro, a pessoa que está escrevendo, ela está sendo sincera, que ela não alterou os dados da pesquisa, de que ela segue um protocolo, ela é sincera com aquilo, que ela não vai adulterar os dados. Estou tendo fé humana de que a revista que está recebendo aquele artigo também não foi subornada, não recebeu um dinheiro a mais para publicar algum dado. Isso não é teoria da conspiração, só estou dizendo que eu confio, mas essa confiança é um tipo de fé humana. Você acredita no testemunho de outras pessoas, tem que ter confiança. Sem essa fé humana, sem essa confiança,
não tem como vivermos em sociedade. A gente teria que estar refazendo todos os processos, seria impossível, inclusive a gente comer. Você vai receber uma comida num restaurante, se você não tiver uma fé humana de que aquela pessoa que fez o seu alimento realmente ela é uma pessoa íntegra, que ela não fez, não cuspiu na sua comida, que ela não está lá com uma doença grave que pode ser contagiosa e que as pessoas tomaram as devidas precauções de higiene, você não iria comer. Então, desde a alimentação, transporte, o sono, você tem fé humana de que ah, quando você está no hospital, as pessoas passaram por procedimentos rigorosos para que realmente elas estivessem habilitadas para administrar o medicamento corretamente, de que ela não vai confundir você com outra pessoa e aplicar um remédio em você diferente. Você tem fé humana de que o médico, o cirurgião, ele é competente, que ele vai abrir o seu tórax ali para fazer uma cirurgia cardíaca e que ele vai seguir todos os procedimentos e não vai, de repente, ficar chateado ou cansado e parar no meio e deixar você aberto ali. Estou falando coisas absurdas, mas para mostrar que tudo isso é exemplo de que existe a fé humana e muitas vezes nós não sabemos. É, o cientificismo, que é essa visão de que a ciência vai explicar tudo, de que tudo é pela ciência, eu só acredito no que é científico, ela é um tipo de reducionismo que faz com que as pessoas não percebam que essa confiança, essa fé humana é a base de tudo praticamente na nossa sociedade. Não só a base da religião, mas a base da própria ciência. Então, quantas vezes nós vemos que revistas científicas têm que se retratar, por quê? Porque perceberam que os dados da pesquisa foram manipulados, foram alterados e que, com base naqueles dados, muitos medicamentos foram administrados de maneira errada. Por quê? Porque tivemos fé humana em uns dados que depois foram desmascarados, que estava sendo alterado. Então, a ciência em si, ela também se baseia na fé humana, ela está em constante, digamos assim, é, ela está sempre se reformulando, as teses, as teorias estão sempre sendo questionadas para que a gente procure cada vez mais o melhor para as pessoas, o melhor para os pacientes, no caso da medicina, ou o mais próximo da verdade. Mas a própria ciência, ela se baseia num conceito de que existe uma verdade estável, que a gente pode estar mais próximo ou mais distante dessa verdade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Consigo conhecer a verdade? Hoje em dia, principalmente nas ciências humanas, muitas pessoas acreditam que não é possível conhecermos uma verdade, pelo menos não uma verdade atemporal, uma verdade em que todos possam, pela lógica, pela intuição, inclusive pela experiência, chegar a conclusões parecidas. Obviamente que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história pessoal, uma vivência única, mas vamos aqui refletir, por exemplo, as verdades matemáticas, que são verdades universais. 2 mais 2 igual a 4. E isso é aqui, ou na Índia, ou na China, no século XXI, ou no século terceiro, quarto. Então, verdades matemáticas, por exemplo, são verdades universais. Então, nós podemos pensar, existe verdade universal e para todos? Existem, agora eu vou colocar aqui uma conclusão minha, um pensamento meu, que pode ser questionado, obviamente. Sim, existem verdades universais e existem verdades relativas. As duas coisas existem, correto? Então, por exemplo, se a gente não acredita que existem verdades universais, então é como se tudo estivesse mudando a toda hora e de uma maneira totalmente caótica.
E não, nós percebemos um grau de estabilidade nas coisas. Todos nós temos uma certa permanência. Por exemplo, o que é o ser humano? Agora vamos mudar aqui para a próxima pergunta. Quem sou? Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Quando eu passei por essas perguntas aqui, quando eu estava na faculdade de medicina, realmente me tomaram muito tempo, que eu poderia ter estudado mais medicina, eu concordo. Mas quando eu estava na faculdade de medicina, eu percebi assim que se eu não soubesse se existe uma verdade universal pela qual vale a pena eu lutar para saber, se eu não soubesse quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual o sentido da vida, faria muita diferença para mim um rumo ou outro. Por exemplo, vamos supor que cada um tem a sua verdade, que não existe verdade universal. Então, para que eu ir continuar tendo a luta para ser bom, para procurar fazer o melhor? Para que eu iria estar pensando sempre em algo que exige esforço, sacrifício? Se tudo é relativo, o critério para minha atitude não seria um critério universal superior, mas sim exclusivamente a minha vontade. Logo, se eu estiver me sentindo bem, isso pode ser feito. Então, por exemplo, não só comigo, eu nunca tive esse impulso de violência, mas nós percebemos, por exemplo, pessoas que têm impulso de violência que se sentem bem colocando fogo em outras pessoas. Então, para essa visão relativista, se algo é bom, é algo que a pessoa está sentindo como, como algo agradável, então, para essas pessoas, ele está seguindo uma ética relativista e que, por esse raciocínio, seria justificável. Então, alguém vai lá e põe fogo numa pessoa. Aí você vai dizer, não, mas está ferindo a liberdade do outro. Por outro lado, e eu concordo, obviamente, isso está errado. Mas se isso está errado, então existe algo objetivo, algo absoluto, que seria... Então, você percebe que isso que tudo é relativo é impossível. Nem tudo é relativo. Então, existem verdades absolutas. Porque se não existisse uma verdade absoluta, então cada um poderia fazer o que quiser. Inclusive, alguém poderia dizer, não, vou jogar uma bomba atômica, vou destruir, sei lá, essa cidade, que eu quero destruir tudo isso aqui. Daí você diria, não, mas existem leis que impedem isso. Ok, se não existissem as leis, então ele poderia fazer, são só as leis que impedem, então antes de existir lei, poderia fazer qualquer coisa. Você veja como é um tema complexo. O que define a moralidade do ato não é só a lei. Algumas coisas fazem parte da lógica de uma lei natural, que é essa regra de ouro, que eu não vou querer para o outro que eu não quero para mim, esse princípio da não contradição, que faz parte da verdade. A verdade tem que ter esse princípio da não contradição, tem que ter essa lógica de eu não de eu não ser e não ser ao mesmo tempo, entendeu? Assim como na matemática, na física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Obviamente, hoje em dia tem algumas algumas controvérsias, a física quântica é um pouco diferenciada, mas enfim, estamos dando uma viagem enorme, mas vamos continuar aqui. Então, o que eu parei para pensar? Quando eu estava na faculdade, eu procurei aprofundar o conhecimento nessas áreas de antropologia, psicologia, sociologia, filosofia, para eu saber quem que eu era, de onde vim, para onde vou. Então, quem eu sou? Do ponto de vista biológico, eu sou um conjunto com
trilhões de células, provavelmente mais de 25, 30 trilhões de células, com bilhões de neurônios, com quadrilhões, quintilhões de átomos, enfim, sou um corpo composto de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, compostos orgânicos, tem reações físico-químicas, eu sou um produto que pode ser, de acordo com a ciência moderna, produto da evolução das espécies. Esse seria o ser biológico, e que, teoricamente, eu sou o que principalmente fenômenos físico-químicos, fenômenos eletroquímicos produzem. Então, inclusive, a minha voz é um conjunto de interações mecânicas, físico-químicas, impulsos elétricos que o meu cérebro dispara e faz com coordenação com que as minhas cordas vocais, todo o aparelho aqui de fonação, converse com vocês. Então, esse é o embasamento biológico, que realmente eu sou isso também, e o embasamento psicológico. Então, nós somos também pensamentos, nós somos experiências emocionais, psíquicas, experiências relacionais. Todos nós, humanos, temos as impressões que a vida nos deixa, impressões objetivas que nós passamos. Então, experiências objetivas que deixam impressões subjetivas em nós. Então, essa é a nossa psique, que faz com que nossa personalidade vá se formando. Então, depende do nosso temperamento. Se você é sanguíneo, se é um pouco extrovertido, geralmente uma pessoa que gosta de se relacionar com pessoas, mais bem-humorado, esquece mais rápido ofensas. Se você é mais melancólico, você é mais introspectivo, se ofende com maior facilidade, leva muito mais a sério as coisas, gosta de rotina. Se você é uma pessoa com temperamento fleumático, também é um pouco mais introspectivo, mas é mais maleável, uma pessoa que evita confronto. Se você é colérico, você é mais extrovertido, ou uma pessoa que gosta de liderar, de ação, de pouco isso de ficar com reflexão, com fosforilação. Você é uma pessoa mais pragmática, que gosta de resultados. Então, essa teoria dos 4 temperamentos, que já era proposta por Hipócrates, lá o pai da medicina, que foi desenvolvida lá pelos gregos. Tem também uma concepção desses 4 elementos: terra, fogo, ar e água, dos orientais, que hoje em dia também nós usamos na psicoterapia. Nos ajuda a entender quem somos nós, né, do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista social, é isso aí. Nós somos frutos também, não totalmente, nós somos totalmente determinados, mas nós somos seres relacionais e somos também frutos da nossa cultura, da nossa vivência. Por exemplo, nós aqui somos seres brasileiros, ocidentais brasileiros, que falamos a nossa língua portuguesa. Nós não sabemos falar fluentemente, a maioria de nós não, né? A gente não nasceu assim, a gente não conviveu falando o javanês fluentemente, ou o hindi fluentemente. Nós temos essa limitação cultural de falar o português brasileiro. Então, esse é o aspecto social. Nós temos a nossa língua, nós temos as nossas tradições culturais. Então, nós somos isso também. Nós somos biológicos, nós somos psicológicos, sociais, culturais, e somos seres espirituais. Por que somos seres espirituais? O ser humano, diferente de outros animais, é um ser que tende à transcendência. Então, pesquisas antropológicas mostram que os seres humanos há mais de 30 mil anos já enterram os corpos, seja por motivo também de higiene, motivo que seja racional, não transcendental, mas as crenças, como nós percebemos nos egípcios, por exemplo, nos sumérios, já se acreditava em
imortalidade do ser humano, imortalidade da alma, se acreditava que o ser humano teria uma vida após a morte, isso há muito tempo. Dependendo das teorias, até há 100 mil anos os seres humanos já têm essas crenças religiosas, tá certo? Então nós somos seres espirituais. Em praticamente todas as culturas há relatos de espiritualidade e de religião. Então, mesmo em povos isolados de outros povos, se percebe que eles desenvolvem crenças de espiritualidade, uma relação com o transcendente, né? Então, isso faz parte da natureza humana. Existem várias justificativas para isso, mas eu vou falar daqui a pouco, está certo? E de onde vim? Então, existe uma concepção científica de onde vim, nós já falamos aqui do ponto de vista biológico, a ciência diz que nós somos produtos da evolução das espécies, de acordo com a ciência mais moderna. Do ponto de vista filosófico, existem várias filosofias, mas a filosofia, por exemplo, de uma pessoa que se guia exclusivamente pela ciência, vai dizer isso, que o ser humano é um ser que tem esse sentido de, enquanto ser biológico, lutar pela preservação de si mesmo, sobrevivência e pela preservação da espécie. Então, eu vim desse caldo bioquímico que fez com que os seres inicialmente que surgissem na água, junção de moléculas orgânicas, aminoácidos, que com choques elétricos ao longo da evolução foram formando as primeiras moléculas orgânicas, formando depois organismos primitivos, organismos unicelulares, depois pluricelulares, evolução de bactérias formando já seres mais complexos, inicialmente na água e depois que foram conquistando a terra, o ar. Então, essa é a visão filosófico-científica. E a visão, de acordo com a teologia, temos a visão da espiritualidade, né? Então, principalmente a religião cristã católica, os cristãos em geral, mas principalmente a cristã católica, se fundamenta no sentido de que o ser humano ele tem uma concepção divina em que a alma espiritual é infundida no zigoto, assim que o ser humano se forma, é concebido pela primeira vez. Então, na célula ovo zigoto, quando tem a junção do espermatozoide com o óvulo, ali Deus infunde uma alma espiritual no ser humano. Então, a partir daquilo ali, é ser humano. Então, existe um corpo biológico que vai ter uma história psíquica, uma história e relações sociais, e também tem essa alma espiritual, de acordo com a religião, né, principalmente cristã, que é, a partir daí, imortal, que é esse espírito, ele, assim como Deus é imortal, Deus é eterno, esse espírito também seria imortal. Então essa é a visão de onde vim. De onde vim para a espiritualidade, do ponto de vista espiritual, vem de Deus, dessa energia vital. O que é Deus, né? Agora, quem que é Deus para a religião? Deus seria o ser por excelência. Então seria um ser imutável, eterno, um ser onipresente, onipotente, onisciente, o que sustentaria todos os seres. Então, ele é o ser por essência e nós por participação. Então, hoje em dia a gente sabe que o mundo micro pode ser subdividido cada vez mais, até o ponto em que praticamente chega o conceito de energia. Então, Deus seria o fundamento do cosmos, seria o que sustenta o ser. Inclusive toda essa complexidade atômica, de quarks, de elétrons, toda essa complexidade micro e macro, que parece ser muito improvável que tivesse uma ordem tão magnífica, tão complexa
no meio de todo esse caos. Então seria Deus, o ser que sustenta todas essas coisas. De acordo com a teologia cristã católica, ao mesmo tempo que ele sustenta, ele não se confunde com sua própria criação. Então, de onde vim e para onde vou? Em geral, nas religiões, nós temos religiões animistas, em que o ser humano ele tem uma concepção de um Deus que é totalmente confundido com o Sol, a Lua, a Terra, com essas forças anímicas da natureza. O Deus do trovão, o Deus da chuva. Então, seria um Deus que se confunde com a natureza, com esses fenômenos naturais. Nas religiões politeístas, por exemplo, como os gregos, antes de Sócrates, em que Sócrates, por exemplo, questionou esse politeísmo, então os deuses se confundiam com os humanos, teriam sentimentos, assim como o ser humano, seus defeitos, ciúme, inveja, e suas virtudes como heroísmo, ah, abnegação. Então, os deuses seriam como humanos com mais força, com imortalidade. Nas religiões panteístas, Deus seria totalmente confundido com a própria natureza, como se tudo fosse Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. Então não existiria um ser transcendente, seria o ser totalmente confundido com a natureza. Nas religiões teístas, que são judaísmo, cristianismo e o islamismo, com as suas derivações, Deus seria um ser transcendente e que reserva uma imanência. O que seria a imanência de Deus? Para o cristianismo, Deus é transcendente e imanente na medida em que ele sustenta todas as coisas. Nisso, os judeus, os muçulmanos e os cristãos estão de acordo. E no cristianismo, Deus não apenas sustenta todas as coisas, como ele se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia para mostrar para o ser humano o tamanho do amor de Deus e como ele se importa. Não apenas se importa enquanto um ser transcendente que está distante do ser humano, mas um ser que vive a todos os dramas humanos, da dor, do sofrimento, da morte, que é aquilo que nós estávamos falando no começo, que são experiências humanas que fazem com que geralmente a gente tenha uma visão da transcendência. Então, seria isso. E o que leva o ser humano do ponto de vista psicológico, antropológico, o que os cientistas dizem que leva o ser humano a procurar dar uma explicação religiosa para as coisas? Tem um caminho da teleologia, que seria o seguinte, que tudo tem uma finalidade. Então, por exemplo, quando eu tenho esse microfone, que foi construído aqui por uma pessoa, ele tem uma forma, ele tem toda uma tecnologia que é feita para que o som seja reproduzido com maior eficácia, de modo efetivo, e tudo no universo é assim. Então, seria uma visão para o que Aristóteles dizia, que seria a causa final. Então, tudo que existe no mundo, existe uma lógica por trás daquilo, uma finalidade. Por exemplo, a finalidade dos olhos é ver, e sempre tem alguma inteligência por trás. Então, quando o ser humano constrói alguma coisa, ele tem uma finalidade para aquilo, não é assim ao acaso. Por exemplo, as plantas são verdes, não é simplesmente por um acaso. A maioria das plantas verdes, elas têm ali clorofila, tem toda a, a ciência por trás da absorção da energia solar. Então, na natureza, tudo tem um porquê, existe um como, seria a teleologia. Nas últimas consequências, toda essa teleologia, existiria uma causa primeira, um motor imóvel, que diria o Aristóteles, que teria dado origem a todo o universo, que seria Deus. A gente já falou da experiência do sofrimento humano, da cultura e o raciocínio analítico, que observa todas essas coisas, que pode levar a pessoa ou a aderir a uma crença, uma religião, ou então a explicar de maneira filosófica, ou
de uma maneira científica, analítica, o que seria a experiência da espiritualidade e da transcendência humana. Então, vamos continuar aqui sobre qual seria o sentido da vida. Então, continuando, qual é o sentido da vida? Então, o sentido da vida, meus amigos, depois de pensar, estudar bastante, refletir experiências, mas qual seria o sentido? Por que o ser humano vive? Será que o nosso sentido é, conforme diz a biologia, o sexo para preservação da espécie e comer e se proteger e lutar pela sobrevivência, a resposta de luta ou fuga como os animais? Então seria esse o sentido biológico do ser humano. Preservar a espécie pelo sexo, como a gente vê nos animais, e lutar pela sobrevivência. Daí que seria comer, dormir, tomar água, ter um abrigo. Então, são as experiências que nós percebemos biológicas do ser humano. Lutar contra a doença, preservar a saúde. Então, esse é o sentido biológico do ser humano. Na dimensão psíquica, seria o bem-estar, seria a alegria, essa busca pelo bem-estar. Na dimensão social também, a gente percebe muitas vezes que o ser humano tem essas pulsões do sexo, que é muito prevalente na nossa população, que as pessoas estão procurando experiências sexuais, sensuais, experiências alimentares, de uma comida gostosa, ou de dormir, do conforto, do sossego. Então você vê que essa experiência psicossocial do bem-estar lembra bastante a visão de Epicuro na filosofia, que falava desse hedonismo, de buscar o prazer como um fim último da existência humana. Então, tanto seja do ponto de vista biológico, pelo sexo e pela preservação do indivíduo, comendo, bebendo, dormindo, ou a preservação da espécie através do sexo, reprodução e criação de novos humanos, ou então por esse bem-estar da busca dos prazeres e de fuga da dor, ou então um outro sentido também ideológico que a gente percebe pelas ideologias, e, por exemplo, a ideologia do materialismo histórico proposto por Marx, e esse progresso coletivo em que a luta do ser humano seria para construir cada vez mais um bem-estar coletivo. Então, não apenas do indivíduo, mas poderia se admitir um sacrifício do indivíduo pelo bem-estar do coletivo. Então, seria essa evolução histórica enquanto sociedade que é comentada no materialismo histórico proposto por Marx, mas não apenas por Marx. De modo geral, as ideologias, elas dão um sentido, um significado global para a existência humana. Então, seria como uma justificativa para que a pessoa humana fizesse seus esforços, de certa forma, com um sacrifício da vontade própria, pessoal, para um bem maior. Como as ideologias não refletem essa visão espiritual, sobrenatural, ela precisa dar uma justificativa humana para que a pessoa não caia na barbárie ou no individualismo absoluto, em que apenas o seu bem-estar seja considerado, né? Então, existem ideologia cientificista, por exemplo, que eu disse que eu sempre procurei entender a ciência, a filosofia, o conhecimento em geral, mas sempre tentando procurar o sentido profundo para que a ciência não fosse a minha religião, nem a filosofia a minha própria religião, de modo que a gente caia querendo refutar a espiritualidade, a religião, criando a religião da ciência, como hoje em dia existe a cientologia, por exemplo, que até alguns atores famosos de Hollywood fazem parte, né? Ou como o positivismo do Auguste Comte, que considera que a humanidade poderia passar
por essas 3 fases, a fase mítica, fase filosófica e a fase eh eh, teológica e a fase científica. Então seriam 3 fases: a fase mítica religiosa, a fase teológica e a fase científica. Então, por exemplo, a fase mítica e filosófica lá com os gregos, a fase a teológica, como São Paulo, por exemplo, apóstolo, que ele considerava um dos maiores expoentes da fase teológica, e a fase científica, em que o próprio Auguste Comte seria o, digamos assim, o filósofo que daria início, ou pelo menos promoveria esse despertar para a humanidade da ciência. Então você percebe que o positivismo, que também considera isso assim como a cientologia, que a ciência, na verdade, é como se fosse a deusa. Então, substitui o sistema de crença de um Deus com, com os seus ritos, que são específicos de uma religião, né? Assim como, por exemplo, na Igreja Católica, tem a missa, tem os sacramentos. Então, existiria o sacerdote seria o próprio cientista, o Deus seria a ciência, os leigos seriam pessoas leigas que vão acreditar no que os cientistas disserem que é para acreditar. E você vê que é uma transferência da visão de espiritualidade e religião para a própria ciência. Então, nesse sentido, é uma ideologia que você dá um sentido global, uma explicação global para a existência humana e que reduz, tenta substituir a religião, mas criando uma nova religião, em que o Deus não é mais um Deus transcendente, mas um Deus que é ciência. Então, lembrando que, como eu falei, a fé humana é imprescindível para que nós vivamos em sociedade. Uma pessoa que não tem a fé humana nenhuma, provavelmente ela vai enlouquecer, porque ela não vai conseguir produzir todos os movimentos necessários para que ela tenha uma confiança em algum processo. Por exemplo, uma pessoa que não tem a fé humana de que as pessoas, em geral, vão seguir a lei de trânsito, ela não vai sair de carro, por exemplo, porque ela não tem a certeza absoluta e ela vai ter que ter algum grau de confiança de que ela vai seguir as leis de trânsito e os outros também vão seguir as leis de trânsito. Então, se ela não tiver alguma fé humana, alguma confiança de que existe um ordenamento cultural, social, ela não vai fazer praticamente nada, ela vai ter que sempre estar refazendo todo o processo, por exemplo, do livro, ela vai ter que ler alguma coisa, teria que pessoalmente ir lá escavar nas montanhas de Qumran os escritos da Bíblia, para ver se realmente é aquilo, se quem escreveu não mentiu, não adulterou. Então, para você ver que sem fé humana também não teríamos a própria ciência e nem nenhum outro conhecimento. Então a gente parte da confiança e como é importante a gente entender isso para que a gente não acredite que a religião, a fé, é uma coisa totalmente descolada da realidade. A fé, que é essa confiança no testemunho de outra pessoa, é fundamental para o ser humano e isso poucas pessoas percebem. Então a maioria das pessoas acreditam que não existe fé nenhuma, por exemplo, na ciência, e nada mais falso, porque nós nos embasamos nessa confiança da autoridade de outras pessoas ou que as pessoas realmente seguiram os protocolos que foram idôneos, né? E isso é fé humana. Então, qual seria esse sentido da vida? Na teologia, na filosofia cristã, a, o sentido da vida seria a felicidade, seria a busca por essa excelência moral e espiritual do ser humano. Então, nós buscamos a transcendência, nós buscamos aqui, obviamente, lutamos pela nossa sobrevivência, queremos preservar a espécie através da atividade sexual, também queremos, de algum modo, o bem-estar, um conforto, queremos o progresso coletivo, mas isso não seria a causa final da nossa vida. A causa final da vida humana seria essa felicidade, essa transcendência, fazendo todo esse processo, mas para conhecer, amar e servir a Deus.
e ao próximo. Então, como o espírito humano tem uma dimensão de imortalidade, então daí nesse caso nós fomos feitos para essa imortalidade. Nós estamos passando por uma experiência humana, uma experiência temporal, mas para vivermos uma realidade imortal, uma realidade que tende para a eternidade, ao lado de Deus, para viver uma felicidade plena, uma felicidade muito superior à que nós vivemos aqui, provando a nós mesmos, fazendo bom exercício da liberdade, para que a gente escolha a virtude, escolha o amor, escolha a verdade, o bem e a beleza, que são os transcendentais, que embora eu não tenha falado no começo, foram os transcendentais que me fizeram voltar para casa, para a Igreja Católica. Por quê? Porque quando eu era agnóstico, eu percebi que das realidades que seriam atemporais, eu deveria buscar essas três realidades: a verdade, o bem e a beleza, na unidade dos três. E isso eu encontrei sendo cristão católico, encontrei especialmente em Jesus Cristo. Então, existe alguma prova concreta da ação de Deus na humanidade, do sobrenatural? É isso que nós vamos falar agora. Como estamos falando, o que eu percebi através de uma busca ampla, uma busca que aqui falando, estou bem tranquilinho, falando calmo com vocês, mas foi dolorosa a experiência, porque eu tive que novamente desconstruir, refazer quais eram as influências da minha mente, quais eram as minhas crenças, desde a base, o que, que é verdade, quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, o que, que é confiável. Eu tive que me refazer, me desconstruir para me reconstruir, para procurar saber se Deus existe, ele deu alguma pista, alguma digital de Deus nesse mundo. E o que eu percebi, meus amigos, que sim, Deus deixou suas marcas nesse mundo. E a maior marca de todos os tempos é a existência de Jesus, a sua vida santa, os seus milagres, especialmente a sua ressurreição. Então, Jesus é a única pessoa que, obviamente, aqui conversando com vocês, de diferentes religiões, pode ser judeu, pode ser muçulmano, ateu, agnóstico, pode ser cristão. Então, hoje em dia, sabemos que Jesus existiu, é uma pessoa histórica, está consolidado pela ciência da arqueologia, da história, que realmente existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada é o livro que tem mais fundamentações, mais escritos, maior número de provas que qualquer outro livro da humanidade, inclusive mais do que Ilíada e Odisseia. Então, nós temos muitos pergaminhos. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, mas não tem todos os detalhes. Na época, para mim, era muito importante. Eu lia muito sobre arqueologia, sobre história, os argumentos tanto dos agnósticos, ateus, quanto dos cristãos. Cheguei à conclusão de que realmente Jesus existiu. E Jesus existindo, é verdade o que ele disse no livro Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que também era um agnóstico, um ateu, ele também chegou a essa seguinte conclusão, de que ou Jesus ele é um louco, porque ele dizia ser Deus, se ele realmente não era Deus, ou ele era um louco, ou era um mentiroso, mas louco é difícil a gente dizer, porque ele tem ensinamentos maravilhosos, ele reunia milhares de pessoas, pelo que se diz nos escritos, inclusive de pessoas não cristãs, tem relatos de historiadores da época. Ele era uma pessoa muito atraente, uma pessoa que era bondosa, que ajudava as pessoas. Não tem nenhum relato de loucura. E as pessoas, por mais que algumas pessoas sejam magnéticas e alguns psicopatas, uns malucos existam, eles não falam palavras de sabedoria universal como Jesus Cristo. E mais do que isso, eles não fazem milagres
vistos por milhares de pessoas. Eles não curam cegos, aleijados, eles não andam por sobre as águas, eles não ressuscitam pessoas como ressuscitou Lázaro, e obviamente eles não ressuscitam a si mesmos, né? Jesus Cristo disse que iria ressuscitar no terceiro dia e ressuscitou, tanto que os próprios apóstolos foram aquelas pessoas que a Bíblia não nega, eles eram medrosos, fugiram dos judeus quando Jesus foi crucificado, mas com a ressurreição e com a força do Espírito Santo, eles passaram de medrosos para uma transformação radical, para defensores de Jesus Cristo. Então, os apóstolos são um testemunho fiel de que Jesus Cristo existiu, porque eles deram a própria vida para aquela verdade. As mesmas pessoas que fugiram quando Jesus foi crucificado são as pessoas que não renunciaram e que com alegria deram a própria vida para essa verdade. Depois que Jesus Cristo apareceu, ainda bem que nós temos o apóstolo Tomé, que nos representa, principalmente a nós que temos uma visão mais científica, que é mais empírica da realidade, que nós queremos provas concludentes. São Tomé, o Tomé, representa bem a gente, que ele dizia que se eu não vir as marcas dos cravos nas mãos de Jesus Cristo, se eu não vir a marca da lança no lado de Jesus Cristo, eu não vou acreditar, não. Vocês estão tendo alucinação, vocês estão todos em uma histeria coletiva, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus Cristo, depois de ter aparecido várias vezes para pessoas diferentes, aparece para Tomé e diz, olha, coloca aqui as mãos na minha mão, nos marcos do meu cravo, sua mão aqui do meu lado, e não seja um incrédulo, mas acredita. E bem-aventurado aqueles que não viram e vão acreditar. Então, daí, Tomé faz o maior testemunho da Bíblia Sagrada, mais inclusive até do que Pedro, na época que ele disse, tu és o Filho de Deus. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Ele ali vê não apenas o homem, Jesus Cristo, mas Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada em Jesus Cristo. Então ele dá esse testemunho para a gente. Então a ressurreição de Jesus prova que ele não era um louco, que ele não era um mentiroso, porque o mentiroso não iria ir até as últimas consequências, morrer pela sua mentira. Ele poderia simplesmente ter falado, não é bem isso, calma aí. Com Pilatos ele poderia simplesmente ter dito que estavam mentindo, que ele não queria nenhuma confusão, que vamos deixar por aí, mas não, Jesus foi até as últimas consequências, ressuscitou e os apóstolos foram até as últimas consequências. Vocês podem ver, mesmo as pessoas mentirosas que têm de repente interesse, seja financeiro, seja qualquer for, ninguém morre por uma mentira, sabendo que é mentira. Obviamente a pessoa pode morrer, inclusive dar a vida, por algo que ela acredita que seja verdade. Vamos supor que uma pessoa acredita que fulano lá é o salvador dela, e porque ela acredita, ela vai dar a vida pelo fulano. Mas se ela descobrir que aquele fulano disse, vou ressuscitar, e não ressuscitou, não só ela, como 12 pessoas juntas, mais de 500 pessoas para quem Jesus Cristo apareceu. Se fosse mentira, essas mesmas pessoas não dariam a vida. Qualquer pessoa só vai dar a vida, só vai, digamos assim, arriscar tudo, que é a própria vida, saúde, os bens, por algo que ela acredita ser verdade. Se a pessoa diz, vou ressuscitar e não ressuscita, acabou a fé. Falar, não, ele era um mentiroso, então não vou dar mais minha vida. Opa, já mudei de ideia, entenderam? Então, ou Jesus era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era realmente quem ele dizia, o Filho de Deus, Deus encarnado. Então, do ponto de vista lógico e histórico, com tudo que nós temos, Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. É essa a conclusão que eu cheguei. E qual seria a assinatura atual da presença de Deus na humanidade? São os milagres que Deus permitiu. Por exemplo, nós temos o milagre de Lanciano, que foi do século VIII. Lá em Lanciano, um monge duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia e percebeu que durante uma missa houve
a transformação da hóstia em corpo, que seria o músculo cardíaco de uma pessoa com sangue do tipo AB, e o vinho se transformou em sangue. Esse sangue do tipo AB, como nós estamos falando aqui. Então, é o primeiro milagre eucarístico que se deu no século VIII, quando um padre estava duvidando, falava, pô, mas isso aqui não é corpo e sangue de Cristo, isso aqui é um pãozinho, o pão e o vinho, a gente fala que é corpo e sangue, mas não é, e Deus permitiu esse milagre. Outro grande milagre, nós temos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que em 1531 apareceu no México. A Maria apareceu a Juan Diego, que era uma pessoa muito simples, ele era um índio, ele usava um manto que no máximo duraria em torno de 10 anos, porque ele é feito de produtos naturais que se decompõem, é biologicamente degradável e que já dura há quase 500 anos, está intacto, já sobreviveu a vários atentados ao fogo, explosões, e está milagrosamente ainda intacto por 500 anos. Essa imagem de Guadalupe tem vários detalhes. Ela é uma mistura de culturas, tanto da cultura, uma homenagem de Nossa Senhora à cultura ah, indígena local, e também com mistura da cultura europeia. Ah, seria uma imagem grávida, experiências feitas ah, com microscópio. O pessoal percebeu que nas pupilas da imagem há um fenômeno milagroso, que as pupilas elas fecham quando tem luz incendindo, como se os olhos estivessem vivos, e elas abrem quando está mais escuro, é como se os olhos da imagem estivessem vivos. E além disso, é, está estampado assim ali nas pupilas a imagem de Juan Diego e também do bispo da época e das pessoas que estavam ali no local, dos guardas que não queriam deixar o Juan Diego passar para mostrar as rosas, que foram um, um pedido do bispo, que o bispo não estava acreditando. Ele falou, se realmente é essa pessoa que você diz aí, de que está aparecendo para você é Maria, então pede para me trazer umas rosas lá do local onde ela está. E era uma época de frio, inverno rigoroso, com neve, em que nada crescia ali. Milagrosamente, Nossa Senhora, Deus, através de Nossa Senhora, permitiu que tivessem rosas muito cheirosas, que ele levou no manto, e assim que ele abriu o manto para mostrar essas rosas milagrosas, apareceu essa imagem, inclusive a imagem que está intacta há quase 500 anos, que tem vários milagres, as estrelas do manto de Maria, elas representam notas musicais, que é um canto muito bonito. Existem dezenas, centenas de detalhes nessa imagem que são milagrosos. Então, recomendo a todos que estudem, que procurem informação sobre essa imagem, porque realmente é algo extraordinário. Inclusive, quem for ateu, agnóstico, desafio vocês a buscarem provas da falsidade da imagem, porque é importante. Assim como eu tive essa experiência, eu recomendo a vocês sempre questionarem. Se realmente vocês questionarem, inclusive a vocês mesmos, vocês vão chegar a verdades profundas. Não podem acreditar só porque alguém disse para vocês que as coisas são mentirosas, ou que a igreja está fazendo sacanagem, está querendo mentir para vocês. Tem que procurar a prova de todas as coisas. O milagre do sol em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917 também, em que Maria teria aparecido para os 3 pastorinhos, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, e teria dito que faria um milagre em que as pessoas passariam a acreditar, que muitas pessoas achavam que eles estavam loucos, porque só eles viam Nossa Senhora. Nossa Senhora previu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, previu também toda a luta da Guerra Fria, do comunismo contra o capitalismo, e milhões de mortos, e ela
pediu que as pessoas se convertessem, que rezassem o terço, que se aproximassem de Jesus Cristo, e, e realmente esse milagre aconteceu, e aconteceu para milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas presenciaram, inclusive um jornal da época, que era um jornal ateu, teve que, não teve como esconder que realmente o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Então, um fenômeno que não tem, até hoje não tem explicação atmosférica, explicação meteorológica, mas sim foi um fenômeno portentoso, assim, que inclusive levou a centenas e milhares de conversões instantâneas de pessoas, além de milagres de pessoas que eram cegas, que começaram a enxergar, que eram paralíticas, andaram. Então, milagre histórico, testemunhado com data para acontecer e que realmente aconteceu. Também nós temos os milagres de Lourdes, muitas curas. A Igreja Católica é extremamente cautelosa para dizer que algo é milagroso. A própria Igreja Católica muitas vezes contrata médicos que são ateus, agnósticos, pessoas que não têm fé, para provar o contrário. Quando se diz que é milagre, a Igreja é muito cautelosa, então ela prefere fazer com que se passe pelas rigorosas pesquisas médicas, por exemplo, quando são curas, para ver se não tem uma explicação científica, racional, que justifique o milagre. Então, os religiosos são os mais, digamos assim, são mais rigorosos, que inclusive do que os céticos, porque não é interessante para a igreja ficar mentindo. Se é uma coisa, se realmente Deus fez o milagre, Deus vai permitir que isso seja provado cientificamente. Então, tem pelo menos 70 curas oficialmente reconhecidas pela igreja nos milagres de Lourdes. E outras milhares de curas que não puderam ser comprovadas, porque a igreja é bem rigorosa, então não tinha exames específicos, não teria como comprovar cientificamente que a pessoa estava doente antes, mas são milhares de milagres e pelo menos 70 realmente sem explicação científica e que realmente foram considerados milagres. E além disso, está aí para quem quiser conferir os corpos incorruptos dos santos. São dezenas de corpos. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Por exemplo, São Silvano está desde o século IV, há mais de 1600 anos incorrupto. Então ali vocês veem os corpos incorruptos, quando eles são tirados do caixão, alguns antigamente eram enterrados na própria terra, sem caixão, né? Então eram situações diferentes. Muitas vezes, o que se faz? Depois que se percebe que o corpo está incorrupto, ah, o, o pessoal que prepara o corpo, eles colocam uma capa por cima da pele para que alguns, como poderia dizer, as intempéries do ar, oxigênio, tudo não deixa o corpo com uma aparência muito ruim, mas não é feito como um embalsamento egípcio, não é feito nada do tipo que, não, vamos preservar isso aqui a custe o que custar, sabe? Não é feito um processo como se faz, por exemplo, na medicina com os corpos de laboratório, não é colocada glicerina. Então, realmente os corpos são incorruptos, só tem um preparo de pele para que não fique tão estranho para que as pessoas vejam. Mas realmente, para quem tiver interesse, tem vídeos na internet com a abertura de vários túmulos de pessoas. Obviamente, a maioria das pessoas, né, de 99,99%, inclusive de pessoas que eram consideradas santas, os corpos são corruptíveis, assim, como qualquer outra pessoa, vai virar só osso e depois cinza. Mas Deus permite que algumas pessoas se tornem corruptas, como acontece com Santa Verônica Giuliani, que eu não coloquei aqui, que também há mais de 200 anos aí, se eu não me engano, acho que há mais de 400 anos, 300, 400 anos, tem que checar quando que ela viveu. Também está incorrupto, que era muito santa. O Padre Pio, que é um santo contemporâneo da nossa época, que fez muitos milagres, muitas pessoas ainda estão vivas, que foram curadas por ele. Até tem uma mulher que era criança, que foi curada por ele, nasceu sem umas estruturas dos olhos,
nasceu cega e que mesmo sem essas estruturas dos olhos, passou a enxergar depois que ele fez uma oração por ela, que é um milagre atestado pela ciência, pelos oftalmologistas da época, que era impossível ela enxergar e realmente ela enxergava. Então, nós temos muitos milagres, meus amigos. Então, na minha conversão pessoal, os milagres foram fundamentais. Obviamente, eu estava racionalmente convencido depois de muito estudo, depois de comparações, depois de oração, meditação, introspecção, mas, digamos assim, o empurrão final para que eu voltasse a ser cristão católico, até para os amigos aí que são evangélicos, protestantes, que devem ter ficado escandalizados por que eu voltei a ser cristão católico, depois que na adolescência eu estava frequentando igreja evangélica, protestante, principalmente ali a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, ou Quadrangular, tinha irmãos de várias igrejas. Então, além de toda essa questão filosófica, teológica, a experiência real de perceber que na Igreja Católica é a única igreja em que há corpos incorruptos, em que há milagres portentosos que são confirmados pela ciência. Então, desafio todos vocês a pesquisarem, inclusive pesquisarem com consciência leve, livre, com realmente buscando a verdade. Mas também, se quiserem, podem pesquisar para falar contra, digamos assim, para provar que não são milagres. Principalmente o milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, da imagem, o milagre de Lanciano, outros tantos milagres eucarísticos. Nós temos, inclusive, em Buenos Aires, o milagre eucarístico de Buenos Aires, na época que o atual Papa Francisco, Cardeal Bergoglio, era bispo lá em Buenos Aires, e também os corpos incorruptos dos santos. A Igreja Católica é a única igreja, mesmo cristã ou não cristã, né, contando todas as igrejas, que apresenta esses corpos incorruptos. Só na Igreja Católica isso acontece. Inclusive o próprio Padre Quevedo, que era um grande crítico de supostos milagres ou fenômenos sobrenaturais, que ele não acreditava muito nisso, ele se curvava para a realidade dos corpos incorruptos, para a realidade do manto sagrado lá em Nossa Senhora de Guadalupe, porque isso não tem explicação científica, nem parapsicológica, nenhuma explicação racional material, mas sim intervenção sobrenatural no nosso mundo natural. Meus queridos, então é isso. Quero deixar aqui meu agradecimento. Obrigado por todos que assistiram. Foi um pouco longo, mais do que eu imaginei, mas essa é a minha experiência em relação à fé. Por que eu voltei a ser cristão católico? Então, em resumo, meus queridos, eu procurei descobrir quais eram as minhas motivações, qual era o sentido da vida, se existe verdade, descobri que sim, existe verdade. E algumas verdades são universais, especialmente a verdade do bem, a verdade, o bem e a beleza. Todos nós buscamos o que é verdadeiro, bom e belo. Eu encontrei essa verdade, bondade e beleza, sobretudo em Deus. Esse é o ser plenamente bom, belo e verdadeiro. As realidades humanas, mesmo a ciência, a família que eu amo tanto, minha esposa, meus filhos que eu amo tanto, mas as realidades da profissão, do sucesso, seja financeiro, sucesso profissional, do bem-estar físico, do corpo, o corpo no shape, sarado, ou de um bem-estar psíquico e social. Todas essas realidades são bens, mas são bens que são, digamos assim, instáveis, porque a gente pode perder a qualquer hora. São bens que a gente realmente não consegue estabilizar 100%, porque uma hora você tem, outra hora não tem,
podem ficar doentes, podem morrer, você pode estar tudo bem, daqui a pouco você descobre uma doença, enfim, se você confia só nesse mundo, se você não tem uma estabilidade que está além do que do que faz parte dessa instabilidade aqui do mundo material, realmente você se torna uma pessoa bastante vulnerável. Então, eu percebi, fui intuindo que existiam verdades que estão supranaturais, digamos assim, que fazem parte do mundo, mas que não estão no mundo material, são verdades imateriais. E que eu deveria buscar essas verdades materiais mesmo na realidade humana, nesse mundo biológico, psicológico, social. Então, integrando tudo que é bio, psico, sócio e espiritual. Usei para isso, na minha experiência, antes de tudo, a minha vivência pessoal, a ciência, a filosofia, o estudo das humanidades, psicologia, antropologia, sociologia, a história das religiões, contato com diversas culturas. Eu procurei ativamente conversar com pessoas de ideologias, filosofias diferentes, com ateus, agnósticos, gente que de tudo quanto é credo, e procurei o que era a essência das religiões, sejam as animistas, politeístas, panteístas, as teístas. Vi que o sentido da vida passa pelo bem-estar pessoal, pela preservação da espécie, pela, pelo bem-estar coletivo, mas além disso existe uma felicidade individual e coletiva e uma transcendência que leva para conhecer, amar e servir a Deus e às outras pessoas, ao próprio universo. E descobri que Deus deixou a marca registrada dele, seria como uma assinatura de Deus na história da humanidade, especialmente em Jesus Cristo, que o próprio Deus vem sentir as nossas dores, vem passar e sofrer por tudo que nós sofremos. Ele quis se fazer presente, muito próximo de nós, inclusive nas realidades mais aparentemente irrelevantes, como do trabalho. Permaneceu 30 anos num trabalho oculto, numa família, filho de Maria, de José, passou por todas as experiências humanas possíveis, exceto o pecado, e também deixou suas marcas nos milagres eucarísticos e na vida dos santos, em Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, nos corpos incorruptos, e todos os dias o próprio milagre da vida. Mas esses milagres são milagres sem explicação científica, e que eu desafio vocês a pesquisarem para que vocês também possam fundamentar a fé de vocês e dar esse passo, está certo? Em geral, meus queridos, isso aqui é a minha história. Em resumo, é isso. Lembrando que a conversão do cristão ocorre primeiro essa conversão de você aceitar essa fé, descobrir realmente existe uh, uma verdade pela qual vale a pena eu lutar para viver, e assim você afasta tudo que é pecado, tudo que seria o pecado, seria essa negação do bem, da verdade, da beleza, e procura bens superiores. Por exemplo, hoje em dia a gente percebe que muitas pessoas, para manter um corpo saudável, evitam o excesso de açúcar, evitam, por exemplo, noites mal dormidas. A gente sabe, para um bem maior, que é a nossa saúde, a gente evita bens menores, que é o bem-estar de uma alimentação desregrada ou de uma noite mal dormida, de balada, festa, de drogas. Então, hoje em dia, a gente sabe disso. Ok, isso é muito bom. Assim como do ponto de vista biológico existe, do ponto de vista espiritual também. Então, existem bens superiores e bens inferiores. Para buscar esses bens superiores, muitas vezes nós fazemos o sacrifício de bens inferiores para que a gente possa atingir um nível de bondade, de verdade, de beleza superior. Então, a nossa conversão passa primeiro por a gente aderir a essa verdade de crer e amar a Deus, e assim amar o próximo, né? Que não ama a Deus quem não ama o próximo, como
já dizia o apóstolo João, se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, não procura fazer o que Jesus nos ensinou, então isso é uma mentira, você não está amando a Deus. Então, a gente passa por isso, de evitar o pecado, é a primeira conversão. Segunda conversão, você evita o pecado grave. Na segunda conversão, você evita o pecado venial e procura se aproximar de Deus. Então, não só deixa os pecados graves, como não matar, não roubar, procurar ir à missa todos os domingos, procurar amar a Deus no dia a dia, evitar os excessos, ser fiel à sua esposa, sua noiva, sua namorada e vice-versa, né? E então você evita os pecados graves. Na segunda conversão, você não só apenas evita os pecados graves, como você procura um nível de proximidade com Deus. Você procura ativamente fazer o bem, não só evitar o mal. E na terceira conversão, que é a via iluminativa, você vive praticamente em tudo a inspiração do Espírito Santo. Vive por amor a Deus e em tudo amar, conhecer e servir a Deus e amar e conhecer e servir o próximo. Está certo? Então, que nós possamos passar por esse processo de iluminação da nossa alma, do nosso ser biológico, psicológico, social e espiritual. Muito obrigado. Fico aqui à disposição. Deixe aí seus comentários, sua história de conversão também.